Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo da disciplina Análise de Alimentos do curso técnico em Agroindústria da Escola Profissional de Mombaça. Hoje nós iremos começar uma série de análises, na verdade, falar sobre uma série de produtos alimentícios e fazer o estudo das principais análises aplicadas em cada um desses produtos alimentícios que vocês estão visualizando. E aí dentro de cada um desses produtos nós iremos ver algumas características relacionadas à sua legislação, como conceito, classificação, composição química, que é o foco quando se aplica a análise em produtos alimentícios, no caso as análises físico-químicas, é a determinação dos componentes químicos que compõem aquele produto. E aí nós vamos estudar cada um desses produtos a partir da aula de hoje, ok? Começando aqui pelo primeiro produto, que é o mel. É um produto bem importante aí em termos comerciais, industriais, em termos de consumo, por nós consumidores. É um produto considerado alimentício, apesar de muitas pessoas aí tratarem como medicamentos. Então deve fazer parte aí diariamente, das dietas aí do nosso dia a dia. E lá na legislação, entende-se por mel produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas, um tipo específico de abelha, que a partir do néctar das flores, que é extraído por esses animais, ela é levada até um local específico, que é a colmeia, onde nos alvéolos, como é conhecido, cada estruturazinha da colmeia, é feita a produção deste alimento. E aí, através de diversas transformações, que só a natureza mesmo vai explicar, lá nos favos da colmeia, onde eles serão transformados nesse néctar, nesse produto, e armazenados, deixando lá, vamos dizer assim, maturar, até estar próprio para ser colhido. Ainda na legislação, o mel ele pode ser classificado sob duas características: a origem e a segunda apresentação deste produto. Segundo a origem, temos os tipos mel floral, que é o mel obtido a partir dos néctares das flores, que é o mais comum, é o legítimo mesmo, propriamente dito. Temos o mel escorrido, que aí é aquele que já foi feito o processo de obtenção, de fabricação, vamos dizer assim, de produção pelas abelhas. E aí, a partir dos favos, eles serão, passa por um processo chamado desoperculação, onde vai ser extraído o mel desses favos, sem a presença de larvas. É o chamado mel escorrido. E temos o mel centrifugado, que é um mel que passa por esse processo de centrifugação, onde esses favos também serão desoperculados. No caso aqui, pessoal, do mel escorrido, ele passa por um processo mais natural, ele deixa lá sendo escorrido naturalmente. Já o mel centrifugado já utiliza um equipamento específico, então o processo é mais rápido para que esse mel seja retirado dos favos, tá certo? É só essa diferença aí desses dois tipos. Em relação à sua apresentação, temos o mel propriamente dito, que é aquele em estado líquido, cristalizado ou parcialmente cristalizado. Também tem que ter esse cuidado aí, porque dependendo do grau de cristalização, ele é considerado defeituoso. O mel com pedaços de favo, que também é comum a sua comercialização,
tem o mel já líquido, né, engarrafado, e tem também o mel que é comercializado, né, que é obtido ainda no favo. E aí ele pode ser comercializado aí, né, na forma de pedaços, né, isento aí de qualquer tipo de larvas. O mel cristalizado ou granulado, né, ele já é um mel que ele sofreu um processo de solidificação. Antes era líquido, ele passou a ser, vamos dizer assim, sólido, né, mais grosso, porque ele cristalizou os açúcares. Isso vai depender principalmente da forma a qual ele foi armazenado, né? Das condições a qual ele foi armazenado, vai fazer com que esses açúcares cristalizem e o mel se solidifique. E não é adequado, né? Não é o ideal que aconteça aí com esse produto. E temos o mel filtrado, né? Como o próprio nome já está dizendo, ele passou por um processo de filtração, né? Que é interessante que isso aconteça para retirar qualquer resíduo que possa comprometer aí a sua aparência e consequentemente a sua qualidade. Não perde-se nenhum tipo de nutriente, né? Apenas retira-se aí alguma sujidade que possa estar presente, que é comum, né? O mel basicamente ele é constituído de açúcares, né? Em destaque glicose e frutose, mas também pode apresentar hidratos de carbono, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais, substâncias aromáticas, pigmentos e grãos de pólen. Como pode-se determinar a presença e a quantidade de cada um desses nutrientes? Através das análises físico-químicas. E tanto determina o percentual, né, a quantidade de cada um dos componentes químicos presentes no mel, assim como também determina a qualidade deste produto. E aí usamos principalmente os parâmetros em destaque, né, que são as principais análises realizadas no mel. E aí cada uma dessas análises, eu irei mostrar para vocês mais agora adiante, tem o seu valor específico segundo a sua legislação. E aí, estando fora do valor estabelecido pela legislação, significa que é um mel não apto para consumo e comercialização. Ok? Então essas são as principais análises realizadas no mel, onde essas análises têm contribuído aí na fiscalização dos mel, né, que são comercializados ou que são adquiridos de outros países ou que são vendidos para outros países, porque eles são comparados aí com uma legislação e o foco principal, pessoal, é a proteção do consumidor, não só em termos de saúde, mas em termos também de legitimidade, né? Porque às vezes é vendido um mel não legítimo, né? Como se fosse um mel legítimo, e aí está enganando o consumidor. O que é que vai influenciar na composição física e química do mel? Vai fazer com que o mel tenha mais nutrientes do que outro? Existem algumas características que vão influenciar nesse aspecto: as condições climáticas, o estado de maturação, a espécie da abelha, o processamento e o armazenamento. Ok? São algumas características que vão influenciar na composição física e química do mel. Então, a primeira análise que eu vou explicar para vocês é a análise de açúcares redutores, né, que é estabelecida em laboratório, utilizando instrumentos específicos, onde irão se determinar os principais açúcares presentes no mel, em destaque novamente frutose e glicose, também podendo conter aí sacarose, maltose. Esses açúcares eles vão influenciar principalmente na viscosidade, vai fazer com que o mel ele seja mais grosso, né, mais líquido, né, mais fino. Influencia também na densidade, que é propriamente dito o peso do mel, na higroscopicidade, que é a capacidade que o mel tem de absorver umidade, e na cristalização, né? Falou em açúcares no mel, lembra-se logo da cristalização, que dependendo aí da quantidade, né, das condições de armazenamento, esse mel ele pode se solidificar. E aí a legislação estabelece um valor mínimo, né, da presença desses açúcares redutores no mel.
que é 65 gramas para cada 100 gramas de mel. No mínimo, é o exigido. Pode ser mais, só não pode ser menos do que isso, que aí já torna-se um leite, um mel de baixa qualidade, ok? Uma outra análise importante realizada no mel, no laboratório, é a determinação do teor de umidade. Pode variar aí dependendo do clima, da origem da flora, da colheita, Também tem influência em algumas características no mel, como a viscosidade, o peso específico, a maturidade, a cristalização, sabor, conservação. Principalmente esse ponto aqui, pessoal. Quanto maior o teor de umidade no mel, menor o tempo de conservação. E a palatabilidade, que está relacionada aí às características sensoriais. Existem alguns micro-organismos que são tolerantes ao açúcar, que são chamados micro-organismos osmofílicos, que já vêm presentes naturalmente no corpo das abelhas e podem chegar até ao mel, fazendo com que esse mel sofra uma fermentação devido ao teor de água presente, dependendo das condições de extração e armazenamento desse produto. O mel é um alimento muito higroscópico, ou seja, absorve facilmente água, e aí o perigo está, vamos dizer assim, muito grande aí devido a esse aspecto, por conta da conservação, principalmente desse produto. E aí a legislação exige que no máximo os méis tenham presente aí 20 gramas de umidade a cada 100 gramas de mel. Não pode ser mais do que isso, porque vai comprometer a qualidade deste produto. Temos a análise de sólidos insolúveis, que resumidamente é a presença de substâncias estranhas no mel, resíduos de cera, patas e asas de abelhas, outros elementos que podem chegar até o mel a partir do processamento. E aí, dependendo aí da quantidade, a legislação permite apenas 0,1 gramas para cada 100 gramas de mel, o máximo permitido. Acima disso, significa que é um mel não apto para comercialização, porque ele tem presença aí de resíduos, em alta quantidade. E aí, essa análise aqui, pessoal, toda e qualquer análise tem um fim, tem uma finalidade. No caso da análise de sólidos insolúveis no mel, é para detectar as impurezas presentes nesse produto, certo? Tá aqui algumas delas que podem estar presentes. Tem a análise de cinzas, recebe esse nome porque a amostra que vai ser encaminhada para o laboratório, ela vai passar por um processo de incineração, e aí, complementando-se aí com outras operações, vai se determinar a presença dos minerais. Então, quando se falar análise de cinzas, refere-se à análise da presença de minerais num produto, seja no mel ou qualquer produto alimentício, ok? E aí, essa análise ela torna-se importante porque vai determinar algumas irregularidades no mel, por exemplo, a falta de higiene e a não filtração deste produto, Então, se o mel não foi filtrado ou não foi obtido em condições higiênicas adequadas, dependendo aí do valor que vai ser encontrado, nessa análise, onde a legislação permite no máximo 0,6 gramas a cada 100 gramas de mel. Então, se estiver acima desse valor, significa que há muitas, os minerais estão em alta concentração, porque não foi filtrado adequadamente e nem foi obtido em condições higiênicas adequadas. Temos a análise de ácidos, que já vem presente naturalmente no mel, mas a legislação tem também o valor máximo, como vocês podem ver aqui. Esses ácidos eles têm importância aí, principalmente na questão da conservação do mel. Por quê? Porque os micro-organismos são os responsáveis principais aí, pela baixa conservação dos produtos alimentícios. A maioria deles não consegue se desenvolver em produtos com acidez elevada. Então, determina-se aí os ácidos presentes no mel
que também vai ter influência aí no flavor do produto, né? E principalmente em relação ao seu tempo de conservação. E aí é interessante que tenha lá uma faixa ideal para garantir a segurança, né, em termos de conservação deste produto. E temos a análise de pH, né, que é o que determina aí se um produto é ácido ou é básico. E aí essa análise é realizada no laboratório, né, no mel especificamente, e vai auxiliar para a avaliação da sua qualidade. E essa análise de pH, ela está fortemente aí ligada a um outro tipo de análise, que é o de HMF, né, que a gente vai ver mais adiante. E então é um fator importante para fazer o controle de qualidade deste produto, né? E temos a análise do HMF, né, o hidroximetilfurfural, que é um indicador de qualidade. Ele está ligado diretamente, pessoal, à qualidade, né, a qual, né, as características, as condições a qual o leite foi armazenado. O leite não, né, o mel foi armazenado, certo? Então, se o mel foi armazenado em condições inadequadas, a uma temperatura ambiente alta ou foi superaquecido, ao fazer a análise do HMF, né, o hidroximetilfurfural, e ele estiver acima do valor permitido pela legislação, significa que ele sofreu algum desses tratamentos, que não é dos mais indicados aí a sua aplicação neste produto, ok? Isso durante o processo de armazenamento, né? Mais comum nessa etapa do processo. Então, essas foram as principais análises físico-químicas, né, aplicadas no mel, que pode, né, que vai ter aí importância no controle de qualidade deste produto. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.